A próxima propriedade importante aqui é a derivada. Vamos ver, na aula passada nós vimos a transformada da derivada, a transformada da integral e translação em S. Hoje nós vamos ver o que Laplace faz quando eu multiplico uma função por t. Qual é o efeito que tem em Laplace multiplicar f de t por t? E aí, o efeito que nós vamos verificar é que Laplace deriva f de s. Então, esse vai ser o efeito de multiplicar a função por t. E dividir a função por t é integrar a transformada. Então, na aula passada, nós vimos a transformada da derivada, a transformada da integral. E nesta aula nós vamos ver a integral da transformada, a derivada da transformada, tá? Mas é bem simples, é a ideia do que Laplace está fazendo quando eu multiplico ou divido por t uma função. Então, nós temos aqui a derivada, o teorema da derivada da transformada. Então, se eu tenho f contínua por partes, ordem exponencial, quando t vai para infinito, então, quem é a transformada de f de t vezes t? Vou começar com essa. E o que nós vamos ver é que o efeito que Laplace tem é olhar para a transformada do f antes de multiplicar por t. E quando eu multiplico, na realidade, o que está ocorrendo é que eu estou derivando a transformada. Tá? E como sempre, eu quero olhar para a formulação inversa. Que isto é igual, e aqui tem um menos. Deixa eu colocar aqui. Tem um menos. Então, eu ponho menos aqui. Menos tf de t. A formulação inversa é muito importante também. Ok? Então, vamos ver por que nós temos essa propriedade. Essa é simples de ver. Então, a justificativa disso, quem é f' de s? Bom, eu sei quem é f de s. F de s é a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st, f' de t dt. Como eu estou integrando dt, eu posso olhar para a derivada dds aqui, desse integrando, então eu tenho a integral de 0 a infinito. Quem que eu derivo? Isso tudo é constante. Então, eu estou derivando com relação a s. Então, menos t elevado a menos st, f de t dt. E aí é uma questão de agrupar. Quem que está sendo multiplicado pelo e elevado a menos st? É o menos t f de t. Então, por definição, isto é Laplace, está aqui o núcleo, elevado a menos st, que está multiplicando quem? Menos tf de t. dt. Portanto, por definição, isto é Laplace de menos t f de t. Era o que eu queria provar. Tá certo? Vamos ver como que nós usamos esta propriedade. Tem muitas formas interessantes de aplicar esta propriedade. Lógico que a gente pode aplicar de forma direta. Ou seja, se eu preciso calcular por exemplo, eu quero calcular a transformada de t seno de 2t.
aplicando direto o teorema, direto. O que eu tenho que fazer? Este é o f de t. Então, pelo teorema, a transformada faz o quê? Olha para a transformada do f e deriva essa transformada. Então, isto é igual a menos a transformada, a derivada da transformada do f. Quem que é a transformada deste f? Olhando na tabela, é 2s² mais 4. Então, tudo que eu tenho que fazer é derivar essa transformada. É uma aplicação direta da propriedade. Tudo bem? Então, nós derivamos, isto daqui é 2s² mais 4 elevado a menos 1. Então, menos da própria fórmula, menos s² mais 4 menos 2 vezes 2s, pela regra da cadeia. Então, eu tenho aqui 4s sobre s² mais 4 ao quadrado. Eu deixo como exercício para vocês calcular a transformada de t² seno de 2t. O que eu teria que fazer? Vamos ver? t² seno de 2t. Eu não acabei de calcular t seno de 2t? Eu sei a transformada de t seno de 2t. Eu aplico a propriedade novamente. Isto é a transformada de t e de uma nova f que eu conheço a transformada, porque eu acabei de calcular. Não é mesmo? Então, se eu chamo isso de g de t, isto nada mais é do que menos o g' de s. Pela propriedade. Mas quem é a transformada g de t? Na realidade, eu sei que eu calculei ali, a transformada disso daqui é menos f'. Quem é o g de s? É menos f' de s. Acabei de calcular esta transformada de g de t, t seno t, é menos f' de s. Tá certo? Então, se eu quisesse realmente, basta ver que eu substituo menos f' de s, a derivada disto. Mas a derivada disto é f². Então, isto é igual a f² de s. E note que o sinal cancela. Né? Então, a transformada de t² vezes uma função é a segunda derivada vezes s, mas sem o sinal. E a gente pode imaginar que se eu pedisse t², o que aconteceria se fosse t³ seno de 2t? Aí ia ser, olha só, t³ seno de 2t, eu já calculei a transformada de t² seno de 2t. Então, eu preciso simplesmente colocar menos, quem que é a transformada de t² seno de 2t? f² de s. E aí, eu derivo menos e a derivada. E isso, por sua vez, nada mais é do que menos f3' de s. E assim vai. Então, na realidade, eu tenho um corolário aqui que diz o seguinte, que a transformada, e é uma propriedade que aparece naquela tabela que vocês têm, t elevado a n de f de t tem o efeito, multiplicar uma função por uma potência de t, tem o efeito de derivar n vezes a transformada. E multiplicar por menos 1 elevado a n. Tá? Então, se eu quero a transformada de t² seno de 2t, deriva aqui. Se eu quero a t³, deriva mais uma vez.
E assim vai. Regra do quociente, né? Aí para esse problema. Tá bom? Então, essa é uma forma de usar o teorema na sua formulação direta. E agora, é muito útil também esse teorema na formulação inversa. Vamos ver um exemplo bem interessante do uso desse teorema na forma inversa. Então, aqui um exemplo. Se eu quero calcular a transformada inversa, por exemplo, tem várias funções interessantes de calcular, mas esta do arco tangente de 1 sobre S. Mas não tem nada nem sequer parecido na tabela. Não aparece isso na tabela, né? Como calcular essa transformada inversa? Então, o que eu noto? Isto daqui é o que eu estou chamando de f de S. E a transformada inversa de f de S é sempre o f de t, concordam? É assim que a gente lê a tabela. Transformada de f é o efão de S. Muito bem, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular f' de S. Para aplicar esse teorema e calcular a inversa de f' de S. Por que eu vou fazer isso, hein? Porque se eu calculo a inversa de f' de S, quem que eu vou encontrar? Quem que eu encontro? O f' de t. E eu estou procurando pelo f' de t. Só que a vantagem de olhar para a derivada é que a derivada do arco tangente, 1 sobre 1 mais esta função ao quadrado, regra da cadeia, vezes a derivada de 1 sobre S, que é menos 1 sobre S ao quadrado. E se eu simplifico esta função, eu encontro esta função na tabela. E eu sei, portanto, eu sei calcular a inversa, não é? Então, vamos simplificar isso daqui. S ao quadrado sobre S ao quadrado. Então, este numerador, este denominador, eu posso reescrever toda a fração assim. S ao quadrado mais 1 vezes menos 1 sobre S ao quadrado. Aí, esse cancela com esse. E eu tenho que isto é igual a menos 1 sobre S ao quadrado mais 1. E agora, usando o teorema, a inversa de f' de S, a inversa é igual a menos t f de t. Quem é a inversa para este problema? Acabamos de calcular, é menos 1 sobre S ao quadrado mais 1. Isso tem que ser igual a menos t f de t. Portanto, o f' de t que eu quero calcular, basta dividir por menos t. Esta inversa está na tabela, é o seno de t. Menos seno de t é menos t f de t. Portanto, f de t é igual a seno de t dividido por t. Tá certo? Então, é um jeito, vamos dizer, esperto, né, de calcular esta inversa. Eu derivo. E tem outras funções que também é interessante. Por exemplo, se vocês têm o logaritmo. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, S menos 2, S mais 2. Se eu quero a inversa disto daqui. Novamente, eu chamo de f de S, este é o f' de t. E aí eu derivo. F' de S, quem que é? O logaritmo é 1 dividido por isto, a derivada. Então, S, quando eu divido esse quociente, eu estou invertendo, né, a fração. Então, log é 1 sobre isto, dividido
pela derivada disso tudo aqui. Regra da cadeia. S mais 2 ao quadrado. A derivada do numerador é 1, vezes o denominador, menos a derivada do denominador, vezes o numerador. Ok? Aqui o S cancela e o que sobra é 4. Aqui nós temos que cancela um S mais 2 e, portanto, eu tenho aqui 4 sobre S menos 2, S mais 2. Ok? Então, eu posso calcular esta inversa, desta daqui é mais fácil, né? Posso usar convolução, se eu quiser, porque eu conheço a inversa de cada um dos produtos, é uma possibilidade. Ou eu posso usar frações parciais, também, que é simples, eu posso escrever esse desta forma. E, portanto, isto é igual a S mais 2 mais B, S menos 2, sobre S menos 2, S mais 2. E eu tenho que igualar estes numeradores. Este tem que ser igual a este. Então, igualando, eu vejo que A mais B é 0. E eu sei que 2A menos 2B tem que ser 4. Então, é fácil ver que 4A, resolvendo esse sisteminha, 4A é igual a 4, A igual a 1. Se A igual a 1, B igual a menos 1. Então, A igual a 1, B igual a menos 1. Muito bem, e a inversa disto quem que é? Então, quem é a inversa de F'? É a inversa de cada um desses, ou seja, é E elevado a 2t mais E elevado menos E elevado a menos 2t. Isso daí é a inversa de F' de S. E pelo teorema, eu sei que a inversa de F' de S é menos T, F de T. Isto, pelo teorema, é igual a menos T, F de T. Portanto, quem é o F de T? Basta dividir por menos T. Então, isto é igual a E elevado a 2t menos E elevado a menos 2t dividido por menos t. É só brincar com a propriedade da derivada da transformada. Tá bom? Aqui também cabe o exemplo de que nós estamos falando em geral que Laplace é para coeficientes constantes. Mas, como eu tenho esta nova propriedade, eu até consigo resolver usando Laplace com alguns coeficientes variáveis. Não é fácil assim de cara e talvez não, novamente, não é o método mais indicado, mas ilustra a propriedade também. É possível resolver por Laplace. Por exemplo, vamos pegar esta equação. E aqui é uma equação linear, só que os coeficientes não são constantes. E este é o meu dado inicial. Eu quero aplicar Laplace a essa equação. Então, eu pego, Laplace é linear, então eu saio aplicando Laplace a cada termo na soma.
o 2 é Laplace de 2x' mais Laplace de x de t. O Laplace de x de t é o que eu chamo de x de s. E aqui, Laplace de 2x'. 2 vem para fora. Laplace de x da derivada é s, x de s, menos x de 0. Tá? Bom, e aqui? O t pode sair para fora da integral? Da integral dt? Não. Então, erro comum é o pessoal colocar o t de fora, e aliás, nem sentido faz, hein? Por quê? Na hora que eu coloco o t para fora, eu vou ter uma expressão em s e um t lá dentro. O que eu estou fazendo com esse t? Não é possível. Então, não se pode colocar o t para fora da integral, simplesmente. Então, aqui é onde nós vamos utilizar a propriedade da derivada. Eu sei que o que é o efeito de Laplace quando eu tenho tx de t? Substituo um f de t por x de t, tá? Tx de t é fazer x' de s. Então, aqui eu tenho tx'. Eu tenho que derivar a transformada de x'. Que é o que eu faço ali. Eu estou sempre usando esta propriedade. Transformada de tf de t. Eu tenho que calcular a transformada do f e derivá-la. Olha aí, menos f' de s. Então, eu vou calcular a transformada de x', quem que é? Sx de s. E eu vou derivar. Então, esta transformada é, pelo teorema, isso daí. É a derivada em s. E tem um menos. É menos isso daí. Tem o x de 0. Tem o x de 0, que é 0. Vamos colocar só para... Mas é óbvio que é 0. Vamos colocar só para ficar completo. Então, eu tenho que derivar. Ok? Então, vejam. Deixa eu só reescrever aqui para ficar um pouco confuso. Mais x de s. Tudo isso igual a 0. Então, já conseguimos essa transformada. E agora, quem que é esta transformada? A mesma coisa, gente. Eu vou olhar, eu conheço a transformada de x duas linhas? Conheço. Eu derivo essa transformada, porque eu estou multiplicando por t. Então, eu tenho que derivar menos a derivada da transformada. S ao quadrado x de s, menos sx de 0, menos x' de 0. Aqui é menos S. Ok? Agora, eu sei que o x de 0 é 0. O x' de 0 foi dado? Não foi dado. Mas não tem problema, porque, sim, derivada. Porque quando eu for derivar uma constante é 0. Então, eu nem preciso do valor de x' de 0. É algum número que derivado dá 0. Então, agora é só derivar usando a regra do produto. Eu tenho que derivar isto, portanto, eu tenho 2sx de s, menos, né? Menos s ao quadrado x' de s. Então, derivei. Agora, derivo este. Menos x de s, menos sx' de s. Ok? Aqui,
menos 2 S x de S. O x de 0 é 0, mais x de S. Tudo isso precisa ser 0. E, portanto, é natural que eu não acabo com uma equação algébrica. Por quê? Porque os coeficientes não eram constantes. Laplace transforma uma equação diferencial numa equação algébrica quando os coeficientes são constantes. Né? Aqui, os coeficientes são variáveis, então é natural de esperar que não seja também tão simples assim, né? Que, de fato, eu tenho uma equação diferencial em S, mas de primeira ordem. Quando eu não tenho nem ideia como resolver isso daqui ainda, hein? Eu não sei como resolver isso ainda. Não é Euler-Cauchy. Eu não sei como resolver. Então, Laplace é ótimo. Mais para frente, nós aprenderemos outras técnicas. Mas, por enquanto, eu não sei como resolver essa equação. Então, pelo menos, Laplace está me dando uma esperança de solução. Agora, eu simplesmente fatoro... Bom, primeiro eu vejo que esse termo cancela com esse, e eu tenho menos S ao quadrado menos S, x' de S, e eu tenho menos 4S x de S. Tudo isso igual a 0. Então, eu posso reescrever, passar isso para o lado de lá. Então, eu tenho 4S. Bom, multiplicando tudo por menos e passando para o lado de lá, menos 4S, S ao quadrado mais S, x de S. Portanto, é separável. Então, eu tenho que x' sobre x é igual, posso integrar, menos 4S sobre S ao quadrado mais S ds. Então, eu vejo que o logaritmo de x é igual, eu posso cancelar um S, e, portanto, aqui fica S mais 1. Menos 4 log de S mais 1 mais constante. Aplicando a exponencial, eu fico com x de S, eu reescrevo a constante de forma multiplicativa, S mais 1 elevado a menos 4. Ok? E aí... Óbvio, eu tenho essa constante, eu vou carregá-la. Aí, quem que é a inversa? Eu uso o teorema da translação da aula passada. Eu sei quem é a inversa de S à quarta. De novo, consultem aí a tabela. A inversa de S à quarta... Na realidade, de 3 fatorial S à quarta é igual a T ao cubo. Quem que está checando aí? Tá certo? Então, a inversa de 3 fatorial, que é o gama de 4, que é 3 fatorial. S à quarta é T ao cubo. Então... Aqui eu estou transladando por quanto? Por menos 1. Então, pelo teorema da translação da aula passada, eu tenho essa constante, vem para fora da inversa, elevado a menos t, que é esta translação por menos 1, t ao cubo. Portanto, esta é a minha solução. E é natural que sobre uma constante arbitrária para
para o dado x' de zero, que não foi dado, né, nesse problema e pode ser calculado agora. Muito bem. Então, aí várias aplicações do teorema da derivada. E o último teorema é no mesmo espírito desse teorema da derivada. Ao invés de multiplicar f de t por t, ao invés de multiplicar, eu quero dividir o f de t por t e ver o que acontece com Laplace quando eu divido o f de t por t. Então, vamos lá. Então, esse é o teorema da integral da transformada. Então, o teorema da integral da transformada. Então, as mesmas condições na f são exigidas, f contínua por partes, ordem exponencial, quando t vai para infinito, mas eu vou exigir mais uma coisa, que eu quero que o limite de f de t sobre t, obviamente, tudo em Laplace é para t maior ou igual que zero. Então, quando eu me aproximo do zero pela direita, que esse limite seja, de fato, finito. Ele existe e é finito. Tá certo? Aí eu posso falar da transformada de f de t sobre t, que será igual à integral da transformada. Ou seja, eu olho para o f' e eu sei quem é a transformada do f', e eu integro essa transformada, tá? E integro de S a infinito. Ok? E essa propriedade também pode ser vista na sua formulação inversa, que é muito importante. S a infinito de f sigma d sigma é igual a f de t sobre t. Ok? E, novamente, isto daqui é fácil de ver por que vale. Eu tenho essa integral de S a infinito, e quem que é f sigma, por definição? F sigma é a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st, f de t dt, e eu estou integrando tudo isso d sigma. Ok? E aí o que eu faço, novamente, é sempre delicado, mas vamos trocar a ordem de integração. 0 a infinito, S a infinito, elevado a menos st, f de t, dt, d sigma, perdão. Troquei a ordem, d sigma, dt. Então, agora, vejam o que ocorre. Eu gostaria de integrar, isso, eu gostaria de integrar não, perdão, f sigma. F sigma é sigma aqui. Se fosse fs, seria s. F sigma é sigma. Tá? Então, eu gostaria de integrar isto d sigma. Portanto, isto é constante. Tá certo? F de t é constante. Eu sei integrar isto daqui. Então, eu integro e calculo os limites. E aí eu chego na propriedade. Então, integrando d sigma, eu tenho
e elevado a menos sigma t, eu estou integrando sigma sobre menos t, f de t. E eu preciso calcular isto de S a infinito. E depois integrar de 0 a infinito dt. Muito bem, então vamos concentrar neste limite. O que acontece quando o sigma, lembrem que t aqui está fixo. Aqui os limites são em sigma. Quando o sigma, t é positivo, quando o sigma vai para infinito, o que acontece com essa exponencial? Zero. Então, no limite superior, zero. Menos o limite inferior, quando o sigma é S, eu tenho E elevado a menos ST sobre menos T, F de T. E agora eu gostaria de integrar isso de 0 a infinito dt. Bom, menos com menos mais, e eu tenho, portanto, a integral de E elevado a menos ST, f de t sobre t, olha aí, o núcleo multiplicando esta função. Portanto, isto é, por definição, a transformada de Laplace de f de t sobre t. Então, eu acabei de provar que esta integral é de fato, tá? Esta integral é de fato a transformada de f de t sobre t, que era o que eu queria mostrar, tá? Esta propriedade tem diversas aplicações, vamos ver uma delas, que é bastante interessante. Vamos usar na formulação inversa, que sempre dá mais um trabalhinho, né? A inversa disto daqui, ó, 2s, s ao quadrado menos 1 ao quadrado. Obviamente, a primeira ideia é, vamos usar frações parciais, né? Porque esse denominador é um termo linear, S menos 1 vezes S mais 1 com multiplicidade 2, mas haja contas, né? Tem que decompor por frações parciais. E a outra é justamente dizer, ok, eu enxergo aqui que isso é fácil de integrar. É fácil de integrar, que se eu chamo isso de U, o DU está no numerador. Então, ao invés de trabalhar com a decomposição em frações parciais, que seria uma opção, mas daria bastante trabalho, eu sei que a inversa disto é o F de t. Se este é o F de S, a inversa é o F de t. Então, agora eu faço o seguinte, eu vou calcular a inversa da integral dessa transformada, 2 sigma ao quadrado menos 1 ao quadrado de sigma. Porque eu sei que esta inversa é igual a f de t sobre t, e é o f que eu estou procurando. Então, vamos calcular esta integral. Então, por substituição, eu sei que o du é 2 sigma d sigma, parece bonitinho no numerador. Então, eu tenho du sobre u ao quadrado, que é menos u elevado a menos 1. Então, vamos calcular essa integral nos limites S e infinito. Então, nós temos que a primitiva, portanto, é menos sigma ao quadrado elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre sigma ao quadrado, menos 1. E eu quero calcular isso de S a infinito. Ok? Vamos lá. O que acontece quando sigma tende a infinito? Denominador indo para infinito, a fração vai para zero. Menos o limite inferior, portanto, menos, com menos que aparece aí, S ao quadrado menos 1
1 sobre S ao quadrado menos 1. Isso daí é o valor desta integral. E tá na tabela exatamente essa função. É o K, S ao quadrado menos K ao quadrado, que é o seno hiperbólico de KT. Ou seja, seno hiperbólico de T. Então, o que eu sei? Que isto é igual ao seno hiperbólico de T. Portanto, quem é f de T? T, seno hiperbólico de T. É o mesmo jogo que eu fiz com a derivada, só que agora eu estou fazendo com a integral. Tá certo? É a mesma ideia que está por trás.